o que acontecia? Você tem uma contração muito grande no material. E a vida inteira a turma veio fazendo isso. Aí você tinha um modelo de trabalho onde onde a posição era diferente da boca, por causa da contração da resina. Aí fazia a barra, a hora que ia provar a barra na boca, corta a barra, porque não estava coincidindo com a transferência dos modelos. Daquela modelo, né? Conserva o modelo, e aí começava aquelas coisas, aqueles erros. Então a gente veio nessa sequência de como diminuir esse erro. Então foi através do quê? Das moldagens preliminares. Então a primeira coisa que é o quê? Eliminar a contração da resina nessa união dos transferentes. Como que nós podemos fazer isso? Através de uma moldagem preliminar. Então eu vou ter um modelo de estudo. Hoje evoluiu. Naquela época a gente usava o Duralay, né? Não condeno o Duralay, mas acho que a gente tem que acompanhar a evolução dos materiais. O Duralay era a melhor resina que tinha antigamente, com uma contração pequena, mais uma contração. Nós temos no mercado hoje a resina Pattern. Eles dizem que é contração mínima, quase contração zero. Então não justifica mais hoje você fazer união dos transferentes com Duralay. Ah, mas o Pattern é caro. Caro é repetir o trabalho, caro é cortar uma barra, é uma outra seção. Então a gente faz união hoje, a gente não abre mão de uma resina Pattern. A resina Pattern, eles falam que é uma resina padrão, que é próximo de distorção zero. Mas ela tem uma distorção, mas muito pequena e muito menor que a Duralay. Hoje as melhores que tem no mercado é a da Bosor e a da GC. São as duas que tem hoje no mercado que a gente mais utiliza, né? Você vai falar, é caro, mas ó aqui, ó, vem... Quanto vem aqui, Fred? Quase 100 gramas, né? Eu acho que é 100 gramas. É grande, então você vai usar muito pouco. Vai usar muito. Então o que a gente vai fazer? O papel que o dentista iria fazer na boca, de fazer aquela união, quem vai fazer é o técnico. Certo? Então, eu já não vou ter aquela contração, porque isso aqui o laboratório vai fazer a união, a Pattern, ele vai seccionar, vai esperar 24 horas, porque ele vai entregar isso para o dentista numa outra sessão. E o que a gente mais ouve é os dentistas falarem, mas eu vou ter que fazer 2 sessões? Não, você vai ganhar lá na frente. Você não vai ter que cortar a barra. Sessões mais rápidas, né? São sessões mais rápidas. Então, se você recebe isso aqui do seu dentista, do seu técnico, já seccionado, você está ganhando em contração da resina. Você tem que ter um diálogo com o seu técnico, porque você tem que saber com o que ele está unindo. Ah, eu uso o Duralay? Então tá bom, porque senão usa uma resina Pattern, que a contração é menor. Então a gente usa a resina Pattern, secciona e entrego, juntamente com esse modelo, uma moldeira individual. Então você não tem que pegar lá no consultório aquelas moldeiras que você precisa abrir, abre aqui, abre ali, porque você faz o quê? Uma moldeira individual específica para aquele paciente. Mas não precisa aquele fio dental rolar depois da resina do lado. Ele pode comprovar e ajudar a gente. O senhor já moldou com fio dental. Já moldou com fio dental. Qual o tempo de duração clínica numa moldagem daqui? É 2 horas, 1 hora. 1 hora no mínimo. E contando com o quê? Com contração. Eu acho que o grande mal hoje nosso é a gente não conhecer as contrações dos materiais. Então você tem que saber o quanto aquela resina contrai, o quanto que aquele gesso expande. Que eu falo que o sucesso da prótese hoje está na diminuição dos erros. E a diminuição dos erros está condicionado ao quê? A evolução dos materiais. Não adianta você falar, mas a vida inteira eu moldei com Godiva, com pasta zenquenólica, eu usei o gesso de expansão lá de 20 anos atrás e sempre deu certo. São erros maiores que aconteceram. Você teve mais trabalho, hoje evoluiu. Então, se a gente não for ele, que é mais jovem aqui, que é o mais nenezinho da turma aí, né? Se ele não acompanhar a evolução dos materiais, vai falar, mas a Pattern é mais cara que a Duralay. É, mas você tem um resultado melhor. Então, quanto menor o erro, a hora que nós clínicos, formos instalar aquela prótese na boca, o erro vai ser menor. Então é isso que a gente pensa, porque você tem um paciente que está na cadeira. É horrível você ter que ficar lá meia hora ajustando uma prótese, uma boca, uma oclusão,
Então a gente parte do princípio que a diminuição dos erros é que vai dar o sucesso do nosso trabalho em boca. E isso está ligado diretamente à evolução dos materiais. Então isso a gente tem que acompanhar. Então hoje, para nós que somos protesistas, eu tenho que saber qual é a melhor resina, qual que contrai menos. Nós, dentistas, temos que saber, toda a parte laboratorial é fundamental. Por mais que a gente não exerça, não faça, você precisa saber qual a técnica que ele trabalha para polimerizar aquele trabalho, como que ele funde, porque senão todo o nosso trabalho clínico pode ser desperdiçado por um mau trabalho realizado pelo técnico. Então, a parte técnica evoluiu muito hoje, né? Eu acho que até mais do que a odontológica. Os técnicos hoje têm conhecimento de ciência, você aperta o Google lá, você quer saber de uma técnica, você sabe isso muito rápido, né? Então, na minha época não tinha o maior gênio que foi um cientista, foi o pai dele, que foi o Tomás. Foi o grande gênio da Prótese Total que fez isso sem tecnologia nenhuma, há 40 anos atrás. Se o Tomás tivesse hoje a internet, ele ia estar em Dubai, né? Então a gente não tinha tecnologia naquela época. Eu fazia prótese da forma mais errada que podia acontecer. Eu cozinhava a dentadura, eu não tinha prensa hidráulica e eu não tinha conhecimento das consequências que poderia acontecer em boca. Então, hoje nós temos essa possibilidade, né? Por isso que o técnico evoluiu muito, né? E às vezes o dentista quer saber de resultado. Então, quanto menor contração a gente puder fazer com que não aconteça, o trabalho clínico dele ser muito rápido, isso vai ser muito bom. E eu acho que tem que ter. O dentista não está acima do técnico. Eu acho que todo dentista tem que ter um técnico bom para ter sucesso no seu trabalho, né? Isso é uma coisa conjunta. Ah, não, mas se eu ligar para ele e falar assim, como é que é o nome do senhor? Falar, seu José, mas o senhor moldou o seu molde aqui, não vi que não está legal. Aí o senhor José vai falar, mas você estudou para saber se o meu molde não está legal? Porque foi ele que aprendeu. Eu falo, eu estudei. Aprendi, eu fiz curso. A gente ensina para os técnicos hoje a reconhecer um bom molde, o que precisa ter num bom molde. E às vezes o dentista não tem aquele conhecimento, porque ele não é especialista na área e passa batido. Então tem essa de um saber mais que o outro, né? Acho que a gente tem que respeitar cada um o seu espaço, mas unir conhecimentos para poder ter um resultado bom.